Bom, então vamos lá. Página 212. Ótima tarde a todos mais uma vez. A revisão é da P1, tá? E 212. Eu coloquei para vocês, nesse tema que estuda lugar, paisagem e espaço geográfico, primeiro a gente tem que saber a definição ou significado, como queiram chamar, de lugar. Quem não grifou, por gentileza, grife agora, tá? É muito comum usarmos a palavra lugar em diferentes, não é para grifar ainda não, em diferentes situações, como para nos referirmos ao lugar que uma pessoa ocupa uma fila, por exemplo. Mas, na geografia, lugar tem um significado específico. Agora sim, ó. Ele está relacionado ao que nos é familiar. Então, vocês irão grifar que lugar é o que está relacionado ao que nos é familiar. Quando eu digo ao que nos é familiar, é o lugar com o qual nós mantemos uma relação ao longo da vida. Por exemplo, eu vou perguntar para a senhorita Isa, qual cidade a senhorita nasceu? Então, o lugar do nosso nascimento é aquilo que nós temos uma relação. Senhorita Valentina, que lugar que a senhorita estudou? No primeiro colégio? No primeiro ano. Não é no primeiro ano, é prezinho que fala? Como que é? Pré-fundamental. É prezinho que fala, né? Uma escola de casa. Uma escola pública lá no perto de casa. E essa escola pública, senhorita, tem nome? Tem. Qual? Lembra? Não. Faz tempo, né? Faz tempo. Tá bom, muito obrigado. Senhorita Cecília, lá no início da vida estudantil da senhorita, onde a senhora estudou? Não, eu também não sei não. Mas eu até entendido que eu não saiba, né? Porque faz pouquinho tempo. Mas, então, é só para vocês não esquecerem que o lugar é uma região que nós mantemos uma relação familiar, tá? Tá claro isso? E aí, depois de lugar, né, eu pedi para que vocês colocassem aí os lugares que têm uma relação afetiva, aí escola, casa, casa de vó, e assim sucessivamente. Migrem, por gentileza, para a página 213. Nós estávamos falando nessa página 213 que a maior parte da população vive em áreas urbanas. Nós temos dois tipos de área. Nós temos a área urbana e a área rural. O campo, ele fica na área urbana ou rural? A área desenvolvida fica na área rural ou na área urbana? Urbana. Não tem como esquecer isso, né? Ótimo. E aí nós falamos que essa população, que toda a população, ela depende da área rural para poder se alimentar, para poder obter matéria-prima, né? É a área rural, ou seja, é o campo que fornece alimento para a cidade. É o campo que abastece de matéria-prima as indústrias. E as indústrias estão onde? Na área urbana ou na área rural? Urbana. Né? 90% das indústrias estão nas áreas urbanas. Existe... Indústria na área rural? Existe, principalmente ligada à agropecuária, né? Entenderam?
E aí, dentro dessas características do centro urbano e do centro rural, nós vimos que no campo existe uma coisa chamada de cultivo orgânico. O que é cultivo orgânico? Acompanha aí, senhor Giancarlo. Gianluca. Acompanha aí o que é cultivo orgânico. Pode engrifar, quem não grifou. Técnica de produção de alimentos sem o uso de produtos químicos. Está à direita da apostila de vocês aí. Pode grifar tudo? Não, só o que é cultivo orgânico. Lê. Vai grifar tudo que é cultivo orgânico aqui do lado? Ah, não tudo, né? Apenas o que é cultivo orgânico. Tudo bem até aí? Por gentileza, coloquem na página 214. É só olhar o primeiro ponto? É o que é o orgânico. Você consegue interpretar o que é orgânico? Cultivo orgânico? Lê e relê. Quantas vezes fizer necessário até você saber o que é cultivo orgânico. É até o primeiro ponto, né? Obrigada. Por nada. Ô, senhores, senhoritas, agora a gente vai ter a concepção de paisagem. Eu coloquei para vocês que a paisagem é diferente dos lugares. Olha na segunda linha aí. Em alguns desses lugares, a paisagem são marcadas pela riqueza e pelo predomínio dos elementos naturais como florestas, montanhas e praias desertas. Trata-se de paisagens naturais. Quando eu falo trata-se de paisagens naturais, significa que eu não tenho apenas um tipo de paisagem. Eu tenho dois tipos de paisagem. A paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem, qual é a diferença da natural para a cultural? A natural é que não tem nenhuma Que não tem nenhuma modificação humana. E a cultural é a que sofreu algum tipo de alteração do homem. Tá claro isso, senhores? Tá claro, senhoritas? Alguma dúvida? Bom, pelo menos das 5 perguntas aqui, vocês falaram que não tem dúvida, então se eu fizesse 5 perguntas na P1, quer dizer que todos seriam 10, né? Concorda, senhorita Poliana? Ótimo. Então, olha lá, no segundo parágrafo. Diferentemente do que pode parecer, o conceito de paisagem para a geografia vai muito além daquilo que está ao alcance da nossa visão. Os sons da natureza, como o canto dos pássaros, o barulho das fábricas e dos automóveis nas grandes cidades, o calor que sentimos ao caminhar sob o sol, ou o frio que sentimos nas altas montanhas, o cheiro de mato, o odor de um rio poluído, tudo isso faz parte da paisagem. Então, se eu vos perguntar, senhorita Pertinhez, qual que é a paisagem da sala do sexto ano? Não, eu estou pedindo para ela descrever e não dizer assim, a gente está num centro urbano. Eu estou pedindo para descrever a paisagem. É uma sala de paredes branco e... Que cor é essa, hein? Isso aqui não é verde, né? Aqui nem na China. Bom, então eu vou descrever, senhorita Pertinhez. É uma sala que deve ser 8 por 4, 8 de comprimento, 4 de largura. As paredes são branca e uma cor extremamente esquisita. Sim, eu acho que é mistura de todas as cores. Ela é composta por 2 lousas. Uma lousa que fica à frente da janela
e uma lousa que fica à esquerda de quem entra. Ela é dotada de 3 ventiladores e 2 lâmpadas. Ela tem câmeras de segurança, 2. Ela é dotada de um ar-condicionado que, em virtude do coronavírus, não pode ser ligado. E na parede branca, geralmente tem... A janela já foi lá na descrição lá atrás, quando eu falei da lousa, né? A esquerda da janela. E ela é dotada também de alguns avisos para os alunos. Essa é a descrição, não é? Não completamente, porque eu não falei do piso, não falei do rodapé. E eu poderia falar que ela tem um aspecto de nova ou de reformada. Essas são as características da sala, né? Quando eu peço a descrição de um lugar, você vai me falar o que tem nessa paisagem. Tá claro isso? Sim. Alguma dúvida, senhores? Aí nós fizemos algumas atividadezinhas, aquela coisa toda. Migrem, por gentileza, para a página 216. Na 216 vai falar das características das paisagens. Quando eu falo das características da paisagem, olha lá, primeiro parágrafo. As paisagens apresentam características que as tornam diferentes entre si. Ou seja, cada paisagem é formada por características únicas. A sala do 6º ano, ela é diferente da sala do 7º. Todo mundo concorda? Sim. Então, assim, por quê, professor? Olá. Além disso, ainda que seja possível identificar algumas semelhanças entre as diferentes paisagens, cada uma tem sua história, que se revela quando estudamos seu processo de formação. Essa sala do lado, ela tem a mesma configuração daqui. Janela, porta, mas ela é igual? Não. Vai ter algumas particularidades, algumas diferenças. Continuando lá no 2º parágrafo. A diversidade e a combinação de elementos naturais e culturais contribuem para que cada paisagem apresente as suas particularidades. Nas áreas rurais, por exemplo, as paisagens variam de acordo com a vegetação e o relevo predominante. Tá? Isso nas áreas rurais. A paisagem da área rural é igual à da área urbana? Não. Obviamente, né? Alguma dúvida nisso? Não. Página 217. Eu pedi para que os senhores e as senhoritas tivessem grifado, mas se caso, porventura, alguém não grifou, façam a gentileza de grifar. Primeiro, o que é bioma? Pronto, até o predominante. Até o predominante é o satisfatório, tá legal? Então, o conjunto de seres vivos que se encontram em um ambiente caracterizado pela vegetação predominante. O que é endêmico? Animal ou vegetal exclusivo de determinada região. Então, assim, o jacaré, ele é endêmico? Claro que sim. Aqui a gente pode rodar aí, que a gente não vai encontrar jacaré, né? O jacaré tá lá no Pantanal, bonitinho, aquela coisa toda, que deixa ele lá, né? Que ele continua lá. Então,
o animal que é de uma única e exclusiva região, a gente chama de endêmico. Tá claro? Sim. E hotspot? Área que apresenta grande quantidade de espécies, especialmente. O Brasil tem bastante hotspot? Bastante. Muitos ainda nem foram catalogados. Muitos ainda nós nem conhecemos. Essa palavra é em inglês? Por gentileza, página 218. Não, a gente não está lendo. E as mudanças na paisagem? De que maneira que elas ocorrem? É o que traz aqui na página 218. Olha lá, o início do parágrafo. Com o passar do tempo, as sociedades e a natureza alteram a paisagem. A sociedade e a natureza alteram a paisagem. Então imaginem que isso aqui é uma montanha. Na medida que chover nessa montanha, quem ri é um ponto menos da média, hein? Pode vir, estou brincando. Olha, quase gargalha aqui. Se isso aqui é uma montanha, e se chove muito aqui, essa montanha vai crescer ou vai diminuir? Então, a paisagem não se modificou? E ela se modificou pela ação do homem ou pela ação da natureza? Ótimo. Suponhamos que aqui agora, seja uma vegetação, uma área florestal. A senhorita Cecília, ela vai pedir para derrubar. Tudo bem aí atrás? Estou esperando vocês pararem para eu continuar. Pronto, senhor. A senhorita Cecília, ela vai desmatar essa floresta para poder fazer um condomínio. É uma alteração natural ou não? Não! Então, toda a paisagem, eu quero explicar para vocês que toda a paisagem, ela é passiva de alteração. Toda a paisagem, ela é passiva de mudança. Só que a mudança, ela pode ser natural, pelo fator natural, ou ela pode ser pelo fator homem. Tá claro isso? Professor, mas a natureza é difícil alterar uma paisagem. Não. É muito fácil. É que a gente não consegue perceber a olho nu que vai mudando. O sol de todo dia, ele é capaz de alterar uma paisagem? Sim. Obviamente que sim. Ele leva muito mais tempo, mas ele altera. Pois não, senhorita? Eu já vi uma queima, um lugar, uma árvore que estava muito seca e o sol estava muito forte e a árvore pegou fogo e falhou muito rápido. No verão, isso é muito comum, né? Em áreas que tem muita vegetação. Pois não? O sol ele pode trazer vida ao ambiente, série verde, mas ele também pode secar. Inclusive, eu estou sem, mas depois eu coloco para vocês no link do canal. Fizeram uma simulação. Eu não sei se alguém já viu nas redes sociais. Fizeram uma simulação do Sol se chocando com a Terra. Já viram? Do Sol se chocando com a Terra. Chega a ser uma coisa até... Fala assim, professor, mas é insignificante, é absurdo. É absurdo, mas ele retrata a realidade com tanta veemência, que você parece que é o Sol chegando. Vai chocar com a Terra? Não.
Isso a gente... Existe não a possibilidade do Sol se chocar com a Terra. Porque quando o Sol se aproximar muito da Terra, não haverá vida na Terra para constatar se vai chocar ou não. Mexer um pouquinho da roda já. Porque vai ser uma coisa aos poucos, né? O Sol ele vai se aproximando aos poucos. Vai sim, vai. A partir vai aumentando. E a temperatura vai aumentando até ficar insuportável, que não tenha mais condições de ter vida humana em virtude do calor. Isso é o que os estudiosos afirmam. Sei lá, a pessoa criar. Então muda a cor. Se alguma pessoa criar algo. Desculpa, eu não estou escutando a colega. Desculpa. Que por exemplo uma pessoa, alguém criar um bunker, por exemplo, e sobreviva a isso. Não existe? Não sobrevive. Seria mais ou menos uma explosão nuclear. Uma explosão nuclear, ela falou do bunker, de algum lugar para você se refugiar. É como se tirasse as coisas do planeta. É como se tirasse até o planeta. É o planeta que vai, não é o lugar que vai. Eu entendo assim. Então, continuemos. Aí eu dei o exemplo da erupção do vulcão, que sai o magma, né? Todo mundo lembra? Sai o magma, e esse magma ele vai passar por um processo de resfriamento. Esse resfriamento vai tornar esse magma rochas. Então, aquele lugar que antes não tinha rocha, agora tem rochas magmáticas. Não alterou a paisagem? Ótimo. E aí agora migremos para a página 220. Essa é a parte mais que eu vou mais explorar e é a mais simples. Todo o espaço alterado pelo homem, eu vou chamar de espaço geográfico. Pode grifar essa parte aí. Espaço que é habitado pelos grupos humanos e alterado pela sociedade é chamado de espaço geográfico. 220. Não, para quem não grifou, né, gente? A cada dia que passa, surge mais espaço geográfico. Por quê? Porque o homem, em nome do progresso, ele vai explorando mais regiões. Regiões antes que não eram habitadas pelo homem, ele passa a desbravar, criando assim o que nós chamamos de espaço geográfico. Alguma dúvida nessa parte? Ótimo, pode guardar a apostila e aguardar o sinal.